Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula e hoje vamos apresentar o Delphi, né? Essa videoaula é para quem está começando do zero, nunca abriu o Delphi, nunca usou o Delphi. Se você já sabe alguma coisa, provavelmente você vai ter que pular para as próximas aulas. Tá, vamos começar entendendo aqui o nosso ambiente aqui. Você abriu o Delphi, ele vai cair nessa tela e aí você precisa entender o seguinte. Aqui nós temos a barra clássica aqui de cima, já a gente vai dar uma explorada nela. E aí a gente tem essas seções aqui, ó, a barra estrutura, struct, a barra objeto inspector, né? E aqui é onde a gente desenha a nossa parte visual, né? Que é o designer, ou a nossa codificação. Já já a gente vai entrar nesses detalhes. Aqui do lado direito a gente tem essa barra aqui, que é a barra de projetos, onde você vai administrar os seus arquivos, a gente vai ver cada uma delas, tá? E aqui é a barra de componentes. Então é assim que você vai se familiarizando com o ambiente Delphi. Tudo isso daqui recebe o nome de IDE, né, que é a interface de desenvolvimento, né? Joia, então vamos entender agora cada uma desses caras aqui. É muita informação, não tem como eu passar, e é até chato se eu for passar item por item ou detalhe por detalhe. Mas vamos lá. É, aqui, aqui na barra de estrutura, ela vai mostrar os componentes visuais e as organizações. Aqui no caso, a gente tem apenas o próprio formulário, que é o fundo, né? Essa janela aqui, ó, é chamado de formulário, ó, form set, form set. Né? E esse cara aqui, ele é um dos primeiros componentes que a gente vai ver, que é um componente chamado label, né? O label, certo? Então ele está falando que o label está dentro do form. Vou dar mais alguns exemplos aqui. Vou pegar aqui, ó, esse daqui. Deixa eu já apresentar aqui a barra. Essa barra aqui é a paleta, né? Ó, palette de componentes, né? Então vamos lá. Aqui você digita e pesquisa o componente que você quer para não ter que ficar abrindo um por um. Ou você pode ficar explorando aqui um por um, né? Se você lá depende da situação. Ou você digita aqui, ó, panel, né? Eu vou colocar aqui o panel. Esse panel, ele é um tipo de componente aonde eu dei dois cliques aqui, ele foi para o código, tá, pessoal? Aonde você coloca dentro ou fora, você cria sub-áreas de componentes, né? Depois a gente vai explorar também isso com mais calma. Mas observe aqui, ó, do lado, que eles estão um debaixo do outro. Agora eu vou arrastar o label aqui para dentro do meu componente. Com calma, nas próximas aulas a gente vai ver mais disso. Eu cliquei e arrastei ele para dentro. Então agora quando eu movimento o meu panel, o Caption vai junto. Então é só um exemplo de como utilizar essa barra aqui, essa janela, esse menu de estruturas, né, de organização dos componentes visuais, certo? Aí essa barra aqui é tipo o martelo do, eu ia falar martelo do pedreiro, mas não é, né? Enfim, uma péssima analogia, né? Mas é a ferramenta principal do desenvolvedor, né? Deixa nos comentários aí, é martelo do quê? Ou qual que é a ferramenta principal do pedreiro? É a... Agora me fugiu o nome, né? Eu sou péssimo com isso daí. Mas enfim, essa daqui é o braço direito do desenvolvedor. O desenvolvedor, ele quer alterar o tamanho de uma letra, ele tem que vir para cá. Ele quer alterar o posicionamento, ele tem que vir para cá. Ele quer alinhar, tem que vir para cá. Ele quer adicionar itens, tem que vir para cá. Então, esse Object Inspector é do dia a dia, não tem como sobreviver sem ele. Um atalho que a gente já vai marcar aí é o F11. F11 ele pula para cá,
né? E aí aqui a gente vai alterando tudo. Supondo que eu quisesse trocar aqui de Hello World, olha aqui, ó, eu quero é o Caption, né? Aí eu quero mudar aqui para minha primeira aula, minha primeira aula, certo? Beleza, a gente vai ver os componentes, os detalhes. Eu estou só apresentando a IDE para você se familiarizar para onde que você olha quando você estiver desenvolvendo, né? Então aqui são as propriedades de cada item, de cada componente, certo? Aqui desse lado direito aqui, a gente vai ver o nome do seu projeto, que você pode renomear e alterar a qualquer momento que você quiser. E os arquivos, né? Conforme o seu projeto vai ficando maior, você vai adicionando novos formulários, né? Novas janelas. Os arquivos eles vão sendo listados aqui, ó, arquivos e pastas do seu projeto, tá? Basicamente seria isso. Bom, e a gente já viu aqui o componente. Agora vamos só para finalizar essa primeira apresentação. Eu vou fazer sempre aulas curtas e rápidas que fica mais fácil para você se localizar depois, na hora de estar estudando. Se você quiser relembrar uma determinada parte do curso, é só voltar aqui em itens bem curtos. Se você fechar a janela, como é que eu volto ela? Bom, de várias maneiras, né? Uma delas é aqui na aba View, Tool, Windows, só que elas têm nomes muito específicos e abstratos em inglês, né? Você tem que fazer em inglês, pessoal. Um desenvolvedor não vive sem inglês, tá? O Duolingo, eu não tenho patrocínio, nada, mas eu uso e gosto demais. É um app para aprender inglês, Duolingo. Recomendo. Aqui seria a barra de Object Inspector, né? Ou F11, ó. Ele volta, né? Aqui se você fechar essa aba aqui, você pode voltar ela aqui no Structure, né? Shift Alt F11. Aí o F11, eu apertei F11, aí ele apareceu Object Inspector, né? Mas um outro jeito também, vamos supor que você fecha essas abas todas aqui, como é que você volta elas? Aqui em cima, pessoal, tem você pode configurar esse ambiente do jeito que você achar mais legal, tá? Então, esse default layout é o padrão do Windows, tá? Aqui do lado já vai uma dicasinha rápida, se você gosta de outros temas, tipo Dark, ele fica mais escuro, né? Eu gosto de trabalhar assim, né? Aqui tem um atalho para esses temas. Joia. Agora vamos só dar uma explorada aqui nessa barra de ferramentas aqui em cima. Tem recursos extremamente importantes. Salvar todas as abas abertas, todos os formulários abertos, ou apenas o formulário que estiver aberto. Eu já vou abrir mais alguns para vocês entenderem, né? Aqui é o botão para você compilar, rodar sua aplicação e testar se ela está ok ou não. Depois das próximas aulas a gente vê a diferença entre alguns outros tipos, né? Esse daqui basicamente é debugando, debugar a gente vai entender também nas próximas aulas, né? E aqui é apenas rodar como se você estivesse rodando em algum cliente. E eu vou mostrar aqui também, é muito importante para vocês abrirem itens do seu projeto, né? Novos formulários, as novas janelas, certo? Mas basicamente seria isso. Aqui também depois com calma a gente vai ver no decorrer do curso para você adicionar itens no seu projeto, né? Mas basicamente seria isso daqui, as principais funções. Então vamos lá, se eu fechar aqui, por exemplo, essa aba aqui, ó, ela está perguntando se eu quero salvar, vou falar que sim. Observe que mesmo se eu voltar aqui no layout padrão, o layout padrão é só dessas janelas laterais aqui, desses menus laterais. Aqui é o form que a gente chama, né? Seriam as janelas que você abre aqui nesse menu de janelas. Isso daqui é o formulário, né? E aqui é apenas quando sem parte visual. A gente vai entender isso mais para frente. Eu vou inserir uma nova janela aqui, ó, New Form,
ou New Unit, né? Eu vou adicionar os dois para a gente verificar aqui, ó. Vou salvar ela aqui, ó. A gente tem, quando é Unity, a gente costuma colocar o U de Unity, e daí aqui, ó, janela 2, né? A gente tem agora aqui uma janela 2. E a gente pode também adicionar apenas a Unity, né? Que aqui no caso ele não tem a parte de design, ele é só o código. Eu vou salvar aqui, ó. Também é U. Aí é quando a gente coloca, a gente cria, por exemplo, nossas classes, né? Que a gente vai aprender orientação a objeto, criar classes e tudo mais. Joia. Então aqui do lado, ó, observa que aqui a gente tem os nossos arquivos, né? Observa até mesmo o formato, ó, esse daqui, como ele é só uma Unity, o formatinho dele é diferente, essa aqui é só uma folhinha. Aqui quer dizer que ele tem um form e uma folhinha, ou seja, um arquivo .pass, que a gente vai ver também esses nomes nas próximas aulas, mas ele é composto de dois arquivos, um para os códigos, né? E nesse caso aqui, que ele tem um formulário, então ele é composto por dois arquivos, um que grava a parte designer, que é o formulário, que é a parte de view, e um que é a codificação, né? Aí tanto que para alterar, aqui é o código fonte e aqui é o código do designer. O Delphi ele facilita, ele foi criado para facilitar. Por exemplo, vamos colocar um botão aqui, ó. Quando você adiciona um botão, ele aqui atrás dos bastidores, atrás da cena, ó, ele já adiciona, ele já faz uma codificação para a gente. Ele já criou aqui um objeto do tipo, uma variável, um objeto do tipo específico ali do que a gente adicionou no caso, que foi um botão, né? Então ele pegou da classe botão e criou uma variávelzinha para usar dentro da classe que é o formulário principal. Calma, pessoal. Devagar a gente vai entendendo e desmistificando tudo isso daí, ok? Não pensa que é difícil que vai ser, entendeu? Pensa que vai ser fácil, que vai ser fácil. Maravilha. Então a gente viu aqui, então como que se eu fechar a janela aqui agora, ó, salvar, né? Como é que eu faço para abrir de novo? Então aqui eu abro os formulários, ó, observem esse nome aqui, ó, form, tá? Os formulários. E se você quiser abrir, aí no caso da nossa classe, ela não tem formulário. Então, se você vier aqui, você não vai ver a nossa classe aqui, né? Que ela tá com o nome dela classes. Então, como é que você abre ela? Com o botão do outro lado aqui, que são as nossas units, certo? Então, isso já é importante para vocês aí irem decorando, irem memorizando. Units são apenas arquivos sem a parte visual, é só o código, entendeu? Só o código e units. Com a parte visual são nossos formulários, forms, certo? Mas, pessoal, seria isso por enquanto. Nas próximas aulas a gente vai explorar mais.